Para mais uma questão desafio do EAP. E na questão de hoje, nós temos o assunto referente à semântica. E a elaboração da questão foi pela banca IGEDUC. Então, vamos tanto estudarmos características da banca IGEDUC nessa questão, como iremos abordar o conteúdo de semântica, estratégias de resolução. Então, tudo isso vocês verão nessa resolução. Então, vamos lá. Ó. Leia o trecho. Ana disse a Beatriz que estava preocupada com o resultado da prova. Então, esse trecho está entre aspas, porque foi um trecho retirado de algum contexto para servir de base da análise da questão. Sobre o uso do pronome que, então já vamos destacando os elementos mais importantes para nosso cérebro focar no que deve ser analisado. Então, ó, sobre o uso do pronome que no enunciado, é correto afirmar que, então, sobre esse que aqui, ó, que já estava grifado, ele exerce a função de remissão clara, pois retoma sem ambiguidade o termo Ana. Então, está dizendo que esse que, ele está se referindo a Ana. Remissão, lembre, ré, lembre, marcha ré. Geralmente o prefixo ré significa retomar algo, algo anterior, certo? Então, gravem isso. Então, remissão, retomar. Então, se está falando que é remissão, remissão é um tópico que também pode ser chamado de referenciação. Quem faz essa função, principalmente, é o pronome relativo que. Mas outros termos, obviamente, fazem essa função. Que os elementos que fazem a função de remissão, eles se referem a um termo anterior. Essa é a chamada remissão anafórica. É quando o conectivo, o elemento que está fazendo a referenciação, ele se refere a algo anterior. Então, por isso se chama referenciação ou remissão anafórica, de anterior. A referenciação catafórica é quando se refere a algo que ainda vai ser mencionado. Certo? Então, remissão é a mesma coisa que referenciação. Ela pode ser endofórica ou exofórica. Então, vamos entender, a remissão endofórica é do tipo que eu acabei de explicar. O endo significa dentro. Ela se refere a elementos de dentro do texto. E esse elemento pode ter sido mencionado antes ou ele é mencionado depois. Exemplo, se eu digo assim, essa é a aula a qual estávamos esperando. Então, a qual está se referindo ao quê? A aula. Então, a remissão endofórica, porque está se referindo ao elemento de dentro do texto, e ela é do tipo catafórica, que é uma espécie de endofórica, quando, anafórica, quando se refere a algo que foi dito antes. Ó. Essa é a aula, ó, já mencionei, a qual se refere a algo que já foi dito, aula, certo? Agora, vamos ver um exemplo de remissão endofórica no texto também, endo de dentro, só que quando se refere a algo que ainda vai ser dito. Então, exemplo, para a próxima aula, estudem isto, 2 pontos, pontuação, fonética, morfologia. Então, quando eu falei isto, vocês ainda não sabiam ao que eu me referia, qual era o referente disso. O referente veio depois. Então, essa é uma referenciação endofórica, porque se refere a algo do texto, do tipo catafórica, que é algo que veio depois. Certo? Então, para vocês entenderem aqui. O elemento que, ele está sendo mencionado como uma referenciação ou remissão, tanto faz, aqui usou remissão, e não disse se é anafórica, catafórica, tudo bem. Aí eu estou explicando para vocês, caso uma questão peça de maneira mais aprofundada. Aí, além desse tipo de remissão ou referenciação endofórica, que se subdivide-se em 2, anafórica, o antes, e o catafórico, que vem depois,
Temos a referenciação ou remissão esofórica ou deítica. Os dois nomes podem ser usados como sinônimos, que é quando eu me refiro a algo de fora do texto. Por exemplo, o personagem diz: eu estou aqui. Esse aqui se refere ao quê? Não tem uma referência no texto. A referência é externa. Porque se eu falo aqui no momento atual, é nessa cadeira onde eu estou. Se eu falo aqui amanhã, eu estiver numa praça, o aqui se refere àquela praça. Então, o aqui é um exemplo de uma referenciação esofórica ou deítica, por quê? Porque o referente dele é externo. Ali, aqui, acolá, depende do local onde você esteja. O você é uma referência esofórica, porque o você, se eu estiver falando para João, o referente do você é João. Mas se amanhã eu estiver mencionando você e falando com Maria, o referente é Maria. Então, perceba que não estão no texto. São referências externas, certo? Então, resumindo, existe a remissão, referenciação. Pode usar qualquer um dos dois termos. Do tipo endofórica é quando se refere a algo de dentro do texto. Esofórica, de algo externo ao texto. Na endofórica, eu tenho dois tipos. Se essa referência do texto é anterior, é anafórica, de antes. Se for depois daquele elemento, a referência dele é catafórica, certo? E aí, esses elementos de referenciação endofórica podem ser pronomes, são os mais comuns, pronomes pessoais ou pronomes relativos, são os exemplos mais comuns, certo? Aqui usou um pronome relativo que, certo? Na letra A, diz que esse que se refere a Ana. Então, está dizendo que ele faz uma referência ou uma remissão anafórica a um termo que vem antes, e esse termo é Ana, e ainda acrescenta que não tem ambiguidade. Significa o quê? Que está claro. Ao ler o texto, todo mundo vai entender que o que se refere a Ana. Então, se for isso, o gabarito letra A. Na letra B, diz que essa remissão ou referenciação diz respeito, retoma, então é anafórica, retoma o termo Beatriz, que é o outro nome que vem antes. Perceba que tem um nome de uma mulher, Ana, e tem um nome de outra, Beatriz. Então, na letra B, diz que esse que se refere a Beatriz e é uma remissão, que a gente pode concluir pelo que eu expliquei, que é uma remissão ou referenciação anafórica, porque retoma um termo, se refere a algo que veio antes. Aí, nesse caso, ainda menciona, do mesmo jeito da letra A, que não tem ambiguidade. Significa o quê? Que claramente quem lê o texto vai entender que o que se refere a Beatriz e não tem outra interpretação. Quando diz sem ambiguidade, é porque algo está claro, não permite outra interpretação nem confusão. Letra A diz que está extremamente claro que o que se refere a Ana. Letra B diz que o que se refere a Beatriz. Letra C está dizendo que o que cria um caso de ambiguidade. Que o uso dele naquele contexto causa um duplo sentido, uma confusão de interpretação, uma falta de clareza. Isso é que é ambiguidade. Pois não é possível identificar de imediato se a pessoa preocupada era Ana ou Beatriz. Então, nem A nem B. A letra C diz que nem a gente consegue identificar claramente que o que se refere a Ana, nem que se refere a Beatriz, porque cabem as duas interpretações, por isso é ambíguo. Então, é bem diferente dos outros. Os outros disseram que não tinha ambiguidade, um disse que era Ana, o referente, o outro Beatriz. Letra D. Ele quem? O elemento que apresenta valor polissêmico. Então, poli de vários, sêmico de sentido. Então, está dizendo que o que tem vários significados, pois assume vários significados ao longo do texto. Então, está dizendo que o que ele é chamado de um elemento polissêmico, porque ele tem vários significados. E letra E está dizendo que o que foi utilizado em sentido literal. O que é o sentido literal? Seu sentido denotativo, seu sentido próprio, não é um sentido figurado, indicando uma relação de comparação. Então, está dizendo que o que está com a função de comparação. Então, temos as 5 alternativas. Essa é uma questão muito boa, no estilo da Banca Geduc, que nos permite tanto analisarmos
o elemento que ele possui diversas funções na língua portuguesa, cerca de 20, como o assunto de ambiguidade, de remissão, de, como foi mencionado aqui, de polissemia, então semântica como um todo. Então vamos lá. Nesse tipo de questão, primeiro a gente vai ler o trecho novamente, já com outro olhar, para observar se esse que tem ou não ambiguidade. Então, o primeiro ponto é esse. O que significaria isso? Se fizermos a leitura e ficar claro o sentido, a quem o que se refere, então não tem ambiguidade. Se está claro, não tem ambiguidade. Agora, se tiver uma dupla interpretação, tem ambiguidade. Aí a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Então, Ana disse a Beatriz que estava preocupada com o resultado da prova. Vocês perguntam, quem estava preocupada com o resultado da prova? Ana ou Beatriz? Ó, Ana disse a Beatriz que estava preocupada. Vamos trocar esse que por a qual. Ana disse a Beatriz a qual estava preocupada com o resultado da prova. Percebam que esse que ele pode se referir tanto a Ana como a Beatriz. Não fica tão claro. Ana disse a Beatriz que estava preocupada. Quem estava preocupada? Ana ou Beatriz? Aí causa um duplo sentido. Então, se causa um duplo sentido, nós temos ambiguidade. Logo, podemos eliminar as letras A e B, porque a letra A diz que a gente faz a leitura e a única interpretação é que o que se refere a Ana, sem ambiguidade. Não. Pode se referir a Ana, mas também pode se referir a Beatriz. A escrita aqui não permitiu a clareza. Então, a letra A, ela é uma possibilidade, mas significa que é sem ambiguidade. Porque a letra B seria outra possibilidade. Ó. E a letra B mencionou que não tem ambiguidade, que já se refere a Beatriz. Pode ser Ana ou pode ser Beatriz. Certo? Se trocarmos o que, pronome relativo, por a qual, pode se referir a Ana ou a Beatriz, da mesma forma. Então, causa um duplo sentido. Letra C diz que pode se referir a qualquer uma das duas, e isso é uma ambiguidade, possivelmente é o gabarito. Letra D diz que tem valor polissêmico porque tem vários significados. Vejam só, uma palavra polissêmica geralmente é um substantivo, pode ser um adjetivo. Um conectivo igual o quê? Ele tem várias classificações, mas significa que ele tem vários significados, certo? Ele tem várias classificações. E, nesse contexto, ele é um pronome relativo. Então, ele não tem nada a ver com polissemia. Nesse contexto, a gente está analisando o contexto. Agora, o que, isoladamente, se observarmos, ele pode ser usado em 20 situações aí. Pode ser 20 coisas. Preposição, conjunção explicativa, conjunção consecutiva e por aí vai. Várias coisas. Pronome relativo, pronome interrogativo. Então, não é adequado falar que ele tem vários significados aqui, nesse contexto ele só tem um, e mesmo isoladamente a gente não falaria de polissemia, falaria que ele tem várias classificações a depender do contexto. Polissemia é mais para substantivo, para adjetivo, que tem uma carga de significado, de sentido maior. Então, não é a letra D. E a letra E, a gente descarta totalmente, porque diz que ele está usado em sentido literal. Também é a mesma lógica da letra D. Conectivos, não tem como a gente falar que ele foi usado em sentido literal, sentido figurado, porque quando a gente fala em sentido literal, sentido figurado, sentido denotativo, conotativo, a gente geralmente utiliza esses termos, essas nomenclaturas, para substantivos, adjetivos, termos que têm uma carga semântica maior. Né? É igual eu falar pobre homem, homem pobre, então esse pobre, aí ele pode estar no sentido de escassez de renda, de pobreza, ou pobre no sentido de coitado. Aí eu teria uma polissemia, certo? Um adjetivo, um substantivo, mas em conectivos não. A mesma coisa, sentido literal e figurado. Conectivo, ele tem funções, mas aí ter sentido figurado ou literal não é adequado. Então,
temos como gabarito letra C. De fato, esse que, da forma que o enunciado, que o trecho foi escrito, não nos deixa claro se ele se refere a Ana ou Beatriz. A Ana disse a Beatriz que estava preocupada. Ela disse, professor, se refere a Ana. Mas poderia ser a Beatriz. A Ana disse a Beatriz, a qual Beatriz estava preocupada com o resultado da prova. Então, não se sabe ao certo. A ambiguidade é isso. Alguns termos, se não forem bem utilizados, e a construção da frase ou da oração não for cuidadosa, pode gerar ambiguidade. Como última dica, um dos principais termos que podem gerar ambiguidade é o seu e o sua. Também pode gerar essa situação de ambiguidade, certo? Então, gabarito da nossa questão desafio, banca e GEDUC, estilo da banca e GEDUC, é a letra C. O que, como pronome relativo nesse contexto, ele gera uma situação de ambiguidade, de dupla interpretação, falta de clareza.